Aleluia. O Deus dos pequeninos está aqui nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Santo Deus. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Aleluia, Jesus. Quem adora José, o pequeno sonhador, não imaginava o que eu iria fazer. Quem olhava para Davi cuidando de ovelhas, não imaginava o que eu iria fazer. Quem olha para você passando esse deserto, não imagina o projeto que eu tenho para você. Só continua firme em minha presença, que a tua história eu vou mudar. Pois
Toda a igreja com a paz do Senhor. Se for de pé nesse momento, Pastor Rogério, meus irmãos, estende a mão para cá. Senhor meu Deus, eu apresento a vida do teu servo aqui diante desse altar. Senhor meu Deus, usa ele conforme a tua vontade e teu querer. Que a gente, Senhor, venha ouvir o Senhor falar através do teu vaso, através do teu mensageiro e através do teu profeta. Quem crê, diga amém. Amém. Glória a Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Vocês estão felizes nesta noite? Diga glória a Deus. Se você está muito feliz, diga aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero agradecer a Deus em primeiro lugar por esta oportunidade a qual Ele me concede. Também a minha amada e querida esposa, que não pôde estar aqui, foi atender um outro convite. E a nossa irmã Luciene, que estendeu aí o convite para que nós pudéssemos então estar atendendo esta casa de oração, juntamente com os irmãos, congregando, juntamente com os líderes, pastores aqui em minha retaguarda. Que Deus abençoe a vida de cada um de nós que aqui se fazemos presente nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Confesso dizer que eu não sou pregador, mas eu sou mensageiro de Cristo. E como mensageiro de Cristo, é com muito temor e com muito tremor que eu estou diante desse altar, para não ministrar aquilo que eu quero, mas assim aquilo que Deus quer. E o que Deus quer é bom, é perfeito e é agradável, porque é isso que Deus tem para mim e é isso que Deus tem para você. Foi me falado a respeito de um tema, o Deus do impossível. Quem acredita que nesta noite o Deus do impossível se faz presente neste lugar, glorifique e exalte o nome do Senhor aí no seu lugar, em nome do Senhor Jesus. Ele se faz presente. E eu quero convidar você, muito obrigado, pastor. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o Dr. Lucas, no seu capítulo 5, do verso 12 ao 16. Evangelho de Lucas, capítulo 5, do verso 12 ao 16. O Deus do impossível se faz presente neste lugar, em nome de Jesus. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga me ajuda. Eu tenho um ouvido sensível, eu fico ouvindo folhas, folhando, e eu não consigo fazer a leitura enquanto elas não se aquietam, porque eu entendo que tem pessoas ainda procurando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versos de número 12 ao 16. Acredito que todos acharam. Diz assim a palavra do Senhor. O subtítulo da Bíblia a qual eu faço menção é uma Bíblia traduzida por João Ferreira de Almeida, e diz: a cura de um leproso. E diz o verso de número 12: e aconteceu que, quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas disse-lhe: vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. Porém a sua fama se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Podem tomar o seu assento em nome de Jesus. Esse texto é um texto sinótico, é um texto onde esta mesma mensagem, de forma diferente, com um autor diferente, também vai falar em Mateus capítulo 8, a partir do verso de número 1 até o verso de número 4, e também irá mencionar a mesma mensagem no Evangelho de Marcos capítulo 1 e verso de número 40 ao 45. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E é bem certo de que Mateus, dentro desse texto, ele menciona a respeito de Jesus, porque aqui nós vemos algumas situações
bem parecidas com os dias atuais. Quantos de nós estamos diante da presença do Senhor buscando por uma cura, buscando por um milagre, buscando por algo que Deus precisa fazer sobre as nossas vidas, por uma porta aberta, buscando por algo que Deus precisa resolver sobre a nossa história? Afinal de contas, o tema desta noite é o Deus do impossível. O Deus do impossível, Ele vai fazer aquilo que não é possível nós fazermos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E esse texto bíblico vai dizer a respeito de um homem que está cheio de lepra. Percebe-se que o verso 12 vai mencionar que esse homem, ele vendo a Jesus, ele chega diante de Jesus, ele busca a Jesus com uma postura de adoração, uma postura de entrega, uma postura de submissão ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Marcos vai falar a respeito desse mesmo homem. Mateus também vai falar a respeito desse mesmo homem. Porém, em Marcos nós vemos ele chegando, se ajoelhando diante do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, porque ele precisava ser curado da sua lepra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Doutor Lucas vai dizer que ele chega e prostra diante dele. E aconteceu que quando estava naquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se, ou seja, ele prostra-se diante do Senhor, ele prostra-se diante de quem pode resolver a sua situação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia vai nos dizer que Mateus vai nos dizer a respeito de onde estava Jesus. Mateus é o único texto que diz aonde Jesus estava. E Jesus, ele está no monte, ali ensinando os seus discípulos, ensinando a grande multidão. Afinal de contas, ele está vindo do sermão da montanha, ou da continuação do sermão da montanha, ensinando aquele povo. Mas Jesus, ele não é só Deus que ensina, Jesus, ele também é Deus que cura. E por isso que quando ele desce daquele monte, chega esse homem cheio de lepra. E cheio de lepra não é apenas uma ferida num lugar do corpo, cheio de lepra, diz que ele está tomado, ou seja, diz que ele está tomado de lepra. E lepra é algo que afasta o homem de Deus, porque lepra também significa pecado. Lepra significa que eu estou impuro. Lepra significa que eu não estou diante de uma situação normal a qual eu possa conviver com as pessoas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Diz a Bíblia então que esse homem cheio de lepra se encontra com Jesus e faz uma pergunta a ele após ter duas atitudes. A primeira está em Marcos, aonde diz que ele se ajoelha diante de Jesus. A segunda está em Lucas, aonde diz que ele se prostra. A não ser que nós venhamos verdadeiramente fazer com que nós chamamos a atenção de Jesus de outra forma. Não existe outra forma a não ser se ajoelhando e se prostrando diante dele. Ei, eu quero te dizer uma coisa nesta noite: o Deus do impossível, se você chegar diante dele com a atitude correta, prostrado diante dele, ajoelhando, buscando a presença dele, ele pode resolver a sua história, ele pode resolver a tua causa, ele pode resolver a tua situação, assim como a vida desse homem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Diz a Bíblia que Jesus observa, diz a Bíblia que Jesus, ele tem compaixão. Se você analisar os outros textos, vai dizer que Jesus, ele se enche de íntima compaixão pelo estado dessa pessoa. Deus, ele conhece a minha história e a sua história. Deus, ele conhece o que eu e você precisamos. Deus, ele sabe que nós venhamos buscar aqui nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E talvez para você seja algo impossível, talvez para você seja algo que você jamais imaginou obter de Cristo Jesus. Mas eu quero te dizer uma boa notícia: você está no lugar correto, na hora certa e no lugar devido de receber o seu milagre. Então é motivo de você glorificar ao Senhor, porque o Deus possível se faz presente nesse lugar. Louvado seja o nome do Senhor
pode nos tornar limpos, pode nos tornar purificados. Diz o texto bíblico que Jesus diz que quer e pode. Percebe-se que nós não estamos falando aqui de qualquer pessoa que pode te ajudar com as suas finanças. Não estamos falando aqui de qualquer pessoa que pode te ajudar em uma situação qualquer da sua vida, te levando para casa ou te trazendo para a igreja. Não, queridos. Nós estamos falando do Senhor do impossível. Nós estamos falando do Deus do impossível que muda história, que transforma a vida, que liberta pessoas da prisão. Eu quero te dizer uma coisa nesta noite. Ei, aquilo que parecia impossível para você, para Deus não é impossível, porque Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que cura a lepra. Lepra não tinha cura. Todas as pessoas que eram diagnosticadas naquele tempo com lepra, elas eram lançadas em lugares cercados, elas eram afastadas da sociedade, elas eram pessoas consideradas imundas, aonde nenhuma outra pessoa poderia tocar na vida daquele homem. Porém, ele rompe as barreiras, ele rompe todas as suas admirações, ele rompe todas as suas questões que o prendem para chegar diante de Jesus e para dizer: Senhor, se puderes, pode me tornar limpo. E Jesus automaticamente toca nele. Uma das coisas que Jesus mais faz é quebrar protocolo. Às vezes você não entende o porquê que Deus está falando comigo desse jeito. Eu queria que Deus falasse comigo desta forma ou daquela forma. Eu lembro, alguns anos atrás, eu abro um parênteses aqui na palavra para falar a respeito do que Deus pode fazer por uma simples palavra, do que Deus pode fazer a respeito de uma simples atitude minha e sua. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E há um certo tempo atrás, eu trabalhava na Azevedo Soares, no Hortifruti Oba, e certa feita eu estava saindo para tomar o meu café, como de costume, e andando naquela rua junto com os outros rapazes que iam tomar café também. Era o horário do café, nós já tínhamos trabalhado no período da manhã, e quando dava 9 horas, 9h20, mais ou menos era o período do café, era rápido o café, nós voltávamos para o trabalho. E eu, novo convertido, tinha voltado a se reconciliar com o Senhor, porque eu nasci num lar cristão, porém me afastei, como de costume, de algumas pessoas que são filhos de homens e mulheres de Deus, e se afastam porque acham melhor conhecer as coisas aí fora, acham melhor conhecer aquilo que aparentemente parece ser aprazível, parece ser algo que chame a atenção, algo que traga as nossas vidas para perto daquilo que nós achamos que é muito mais melhor do que aquilo que nós já conhecemos dentro da casa do Senhor. E eu quero te dizer, não é. E aí eu estou ali, voltei para o Senhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus, depois de 16 anos afastado. E aí, cheio de Deus, porque o novo convertido, que é aquele negócio de estar no primeiro amor, né? E uma das maiores mentiras que é ministrada e que eu descobri há pouco tempo é que não existe esse negócio de primeiro amor. Esse negócio de primeiro amor é uma fala de engano, é uma fala de trazer na consciência das pessoas aquilo que não é verdade, aquilo que não é bíblico, aquilo que não é real. E a Bíblia vai dizer lá em Apocalipse 2, tem porém uma coisa contra ti, um único texto que vai dizer a respeito deste amor relatado aqui diante deste altar, a respeito dessa história. A Bíblia vai dizer que tem porém uma coisa contra ti, que deixaste as tuas primeiras obras. Quem deixa não perde. E o que nós mais ouvimos é que nós perdemos o primeiro amor. Não, queridos, você não perdeu, você só deixou de fazer, você só deixou. E aí quando você deixa, você encontra de novo e pode voltar a fazer as mesmas obras. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ei, Deus ele é Deus que ensina, Deus ele é Deus que cura. E aí eu estou no meu horário de café, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí eu estou passando, novo convertido, cheio de Deus, no primeiro amor, né? Cheio das primeiras obras, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí tem um menino parado, batendo palma em uma casa, e aí Deus brada no meu coração, dizendo: fala que eu amo. Eu falei: pronto, agora deu ruim, né? Agora como é que é esse negócio, né? Eu voltei para a igreja agora e agora estou ouvindo vozes. Para quem não conhece a minha história, eu quero aqui expressar de forma bem rasa,
horário é avançado, quando me afastei do Evangelho de Cristo Jesus, eu me enfiei no mundo das drogas. E eu fiquei preso nesse mundo das drogas 15 anos. Então, quando eu voltei para a igreja, né, já faz 16 anos que o Senhor me libertou, para a glória de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando eu voltei para a igreja, e eu estava no começo do primeiro amor, eu não entendi esse negócio de falar que eu amo Ele. Porque para mim era loucura, porque para o mundo, o poder de Deus é loucura. Mas para nós que estamos aqui, é poder de Deus, é poder de cura, é poder de fé, é poder de restaura, é poder que traz de volta aquilo que parecia não mais existir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí eu olhei para aquele homem e falei, não vou falar nada não, vou subir para o meu café. Sentei na mesa do café, Deus falou, se não falar, nem o café e nem o pão você come. Aí eu falei, agora estreitou o negócio, estou com fome, como é que é isso? Né? Aí insisti ainda, peguei um copo de café e o pão, na hora que fui, levei na boca, travou as mãos, deu um nó na garganta, falei, vou ter que descer lá. Aí deixei assim, né? Eu vi alguns milagres dentro de casa, pelo intermédio da minha mãe, e aí desci lá, falei, eu não quero nem saber, não te conheço, só vim te falar uma coisa, Deus te ama, Jesus te ama. Automaticamente deu um alívio em mim. Naquele momento eu fui lá, tomei meu café, e quando eu voltei ele está dentro da casa, agora não mais batendo palma, mas sentado, tomando café, comendo pão e chorando em prantos. E aí de novo a voz do meu coração dizendo, pergunta por que ele está chorando. Eu falei, de novo não está, outra vez, eu já falei, né, do Senhorão, está tudo certo, deixa eu ir embora, deixa eu ir trabalhar. Ele falou, não, fala, pergunta. E eu perguntei, ali na rua, na Travessa das Azevedo Soares, né? Aqui pertinho de vocês. E aí eu perguntei, por que você está chorando? Falou, rapaz, você não sabe o que está acontecendo. Eu falei, eu não quero nem saber, ele só quer trabalhar. Mas a única coisa que eu quero saber é por que você está chorando, porque uma voz falou no meu coração, né, dizendo que era para me perguntar para você por que você está chorando. E ele falou assim, eu saí de casa hoje convicto. E eu disse apenas uma palavra para Deus. Qual era a palavra? A palavra era o seguinte, se Deus não falasse dessa forma que Ele me ama, eu ia dar cabo da minha vida, eu ia tirar minha própria vida. E quando você chegou aqui e falou, Deus me ama, eu sei que Ele ainda me ama, eu sei que Ele está presente, eu sei que Ele muda a minha história, por isso que eu estou chorando, por isso que eu estou em pranto, por isso que a minha vida está sendo transformada hoje, porque Ele ainda está comigo. Então eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, Deus do impossível está nesse lugar, o Deus que cura a lepra, o Deus que
nesse assunto com você, ou que você não quer tocar nesse assunto com nenhuma pessoa e você se fechou no seu mundo, você ficou aí preso, achando que a única solução é tomar cabo da própria vida, a única solução é dizer: olha, deixa pra lá isso daí, não tem mais jeito. A única solução é dizer: olha, como que eu vou resolver essa história? Não tem mais jeito, deixa pra lá, eu vou viver a minha vidinha aqui mesmo, eu não acredito mais. Ei, o Deus do impossível quer te fazer acreditar para que você viva as promessas, para que você viva o milagre, para que você viva aquilo que Ele tem para mim, para você nesta noite, em nome do Senhor Jesus. E aquele homem acreditou, aquele homem se prostrou diante do Senhor e ele disse: se quiseres, porque não é o meu querer, não é o seu querer, mas é o querer de Deus. Não é a minha vontade, a sua vontade, mas a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, e há um tempo para isso. Esse homem chega diante de Jesus e diz: se quiseres, ou seja, se quiseres, ele está colocando Deus em uma posição assim: olha, no tempo que o Senhor quiser, na hora que o Senhor quiser, no momento que o Senhor quiser, eu sei que tu podes me tornar limpo. Porque senão ele não ia se apresentar para morrer, porque senão ele não ia encarar a multidão cheio de lepra, porque a Bíblia diz que ele estava cheio de lepra, ou seja, aquele homem estava exalando. Eu acredito que o seu corpo estava se desfazendo, porque a lepra corrói a carne. Ele estava de uma forma qual ele não podia estar diante de ninguém. E aí Jesus ele diz: quero ser limpo. Toca no homem e logo a lepra desaparece. Ei, você quer que aquilo que você veio buscar durante esses dias de campanha desapareça logo, aconteça logo, ou você quer que ainda demore um pouquinho mais porque você gerou dúvida no seu coração? Deus não é Deus de dúvida, Deus ele é Deus de sim, Deus ele é Deus de não. Se ele falou que vai fazer, acredite, porque ele vai fazer. Se ele falou que vai resolver, acredite, porque ele vai resolver. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Assim como ele falou que ia mudar a minha história, mudar a minha vida e levar eu a lugares que ele determinou, eu crio no meu coração. E esses dias eu voltei da Bahia, fui para a Bahia fazer parte de um congresso abençoado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí quem me via antes, como é que pode andar de avião? Como é que pode uma pessoa que rasgava lixo na rua para se alimentar, agora andando de avião? É Deus do impossível. É o Deus do impossível que faz. Não é para minha honra, não é para minha glória. Como é que pode alguém que só empurrava carrinho de mão cheio de entulho pedindo favor dos outros para ganhar R$10, agora anda de carro elétrico? É o Deus do impossível. Esse homem, ele estava leproso, ele não podia acessar lugares que para ele eram lugares normais como qualquer pessoa. Mas aí Jesus toca nele e a lepra dele é desaparecida imediatamente. Deus ele é Deus de já, Deus ele é Deus de agora, Deus ele é Deus de hoje. E se você crê que Deus pode resolver a sua história hoje, resolver a sua história já, resolver a sua história agora, Ele pode resolver. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque assim foi na vida desse homem. Meu Deus, oh Deus. E Deus é Deus que transforma já e faz mostrar para outras pessoas que Ele fez. Exemplo, pastor, existia um tanque chamado tanque de Betesda, e esse tanque de Betesda havia um homem lá que estava há 38 anos procurando as águas se agitarem para poder mergulhar sobre as águas e ser curado. E Deus chega diante dele, Jesus chega diante dele: pega a tua cama, levanta e vai para sua casa. Simples, palavras simples, mas com poder e autoridade. Sabe por quê? Porque o mesmo Deus que ensina lá no monte, louvado seja o nome do Senhor Jesus, no sermão da montanha, é o mesmo Deus que cura quando desce o monte no chá. Ele cura de imediato, ele cura e faz com que as pessoas vejam o seu milagre. O Deus que me trouxe aqui nesta noite vai fazer com que a sua história, com que a sua vida seja curada já, a sua história seja curada já, o seu milagre seja alcançado hoje, em nome do Senhor Jesus.
quando ele se depara com o Senhor, ele se ajoelha. Marcos vai dizer isso. O texto de Marcos, capítulo 1, verso 40 ao 45, vai dizer isso. Depois você lê lá também. Lucas vai dizer que ele se prostra. E por que eu trouxe o doutor Lucas? Porque era médico. Médico sabia o quanto de lepra estava naquele homem. Por isso que é o Deus do impossível. Porque se fosse pela medicina, o doutor Lucas iria resolver. Se fosse por cuidados tecnológicos da medicina, o doutor Lucas, dentro da sua época, como médico, iria olhar para a vida daquele homem e iria falar assim: olha, isso daí é muito fácil resolver. Vamos colocar aqui, eu acredito eu que na época, a erva tal, a erva X, a erva Y, e aí essa ferida, essa lepra vai desaparecer. Porém, o doutor Lucas ele faz menção a respeito de esse homem estar cheio de lepra. E estar cheio não era só uma ferida. Talvez o seu detalhe, a sua história para ser mudada é algo tão pequeno, e que você está fazendo dela uma grande história de destruição para a sua casa, para a sua família, e que você não está vendo a potência que Deus tem em mim e em você para transformar a história. E aí Deus pode mudar a história da sua vida de maneira poderosa, assim como mudou desse homem. E aí Jesus, após curar esse homem, dá uma ordem para ele. Eu vou caminhando para o final. Jesus dá uma ordem para ele e fala assim: olha, vai, apresenta-te ao sacerdote e entrega a ele a oferta que foi determinada por Moisés para que lhe sirva de testemunho. Diz o texto bíblico que esse homem vai fazer isso. E aí Jesus ele dá mais uma ordem também a ele, dizendo: olha, não fale a ninguém do que aconteceu. E aí, na minha mente de meditador e de estudioso da palavra do Senhor, eu me fiz a seguinte pergunta: o porquê que Jesus disse para não dizer para ninguém a respeito da cura? Por que Jesus cura aquele homem diante da multidão? Porque Jesus, ele, por onde andava, uma multidão de pessoas o seguia. Por quê? Porque precisavam de cura, precisavam de milagre, precisavam de transformação, precisavam de uma palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí a Bíblia vai nos dizer, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Jesus, ele diz para aquele homem não dizer nada a ninguém, mas apresentar diante do sacerdote. E aí eu fiquei me perguntando: mas por quê? Se diante do tanto de Betesda, ele fala para aquele homem: levanta, pega a tua cama e anda. E aquele homem sai, e o primeiro lugar que ele vai é para o templo, adorar ao Senhor. Aleluia. Quando Deus te entrega um milagre, qual é o primeiro lugar que você vai? Quando Deus me entregou um carro, sabe o que eu fiz? Falei: agora sim, eu vou buscar os irmãos que não podem vir de carro para a igreja. Mas tem gente que vai para a praia, tem gente que vai visitar o parente. Não tem problema nenhum, mas não falte o culto. Venha com seu carro no culto, dá a chave para o pastor, usa de fé para o pastor, ora, unge, abençoa essa vez aqui que o Senhor me deu, porque Deus fez milagre hoje. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí, a pergunta foi essa: por que então que Jesus falou para não falar? Porque não era tempo de Jesus ser interrogado pelos escribas, fariseus e doutores da lei. Não era tempo de Jesus ir para o Gólgota, não era tempo de Jesus ser perseguido. E aí por isso ele diz para não falar para ninguém. E aí a outra pergunta é: por que então ele pede para entregar a oferta ao sacerdote? Porque o sacerdote era o único que tinha a história daquele homem e que podia dar carta de liberdade para que ele pudesse andar sobre a sociedade. Ei, eu quero te dizer uma coisa nesta noite: o Deus que cura, o Deus que ensina, é o mesmo que vai te dar liberdade para andar em lugares onde você foi proibido. É o mesmo Deus que vai te dar liberdade para você andar na onde Ele quer que você ande, para testemunhar e glorificar a grandeza do que Ele faz na minha e na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ei, qual é o impossível então da sua vida, meu irmão? Qual é o impossível então da sua vida, meu irmão? O que é que você vem buscar? O que é que faz com que você não consegue acreditar no milagre?
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus, Ele é claro em dizer que após Ele ter concluído essa obra, Ele se retira novamente ao monte para orar. Ele vai aos lugares desertos para orar. Por quê? Porque só lá no seu secreto, só lá no seu quarto, só lá onde não tem ninguém, é que você consegue expressar aquilo que verdadeiramente você quer. Talvez na igreja você não conseguiu expressar, talvez no lugar de adoração você não conseguiu expressar, mas lá no seu quarto, Deus, Ele também está lá e Ele te conhece e Ele está falando para mim, para você nesta noite. Ei, se você pedir, se você se prostrar, se você clamar, eu vou fazer hoje, eu vou fazer já, eu vou fazer agora, lavada, ou declarar o nome do Senhor. Ei, o Deus que é o Deus do impossível, o Deus dessa campanha, o Deus que faz milagre, Ele quer fazer milagre hoje na minha, na sua história. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Como que é o nome dessa irmã aí que está com a camiseta Puma? Cássia. Cássia. Por que está abatido a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere Deus. Espere Deus. Mas espera confiando. Espera acreditando que no tempo oportuno Ele vai fazer o milagre. Deus, eu não sou de profecias, eu não sou de entregar revelação, mas desde quando eu abaixei para orar aqui, sentei aqui, Deus ficou bradando no meu coração, dizendo assim: olha, o porquê que está batido a minha alma. Nem seu esposo está lá, nem seu esposo sabe o que passa aí dentro, mas Deus sabe. Às vezes você questiona dizendo assim: Senhor, até quando essa história vai continuar dessa forma, me perseguindo, me atormentando? Oh Espírito de Deus, até quando a minha vida vai continuar assim? Eu não consigo resolver o que está dentro de mim, mas o Deus do impossível me trouxe aqui nessa noite para dizer: olha, Ele vai fazer hoje, Ele vai fazer já, Ele vai fazer agora, porque Ele é o Deus do impossível, Ele é o Deus que te toca, porque Ele te conhece, Ele é o Deus que vê o teu choro e recolhe as suas lágrimas e leva, o Espírito Santo de Deus leva o trono de graça e de lá virá a sua vitória hoje, no nome do Senhor Jesus. Em Cássia, acredite, confie, toma posse da sua vitória, porque ela chegará e o testemunho será para a glória de Deus. Você virá diante deste altar para testemunhar, só que faz como esse texto diz: vem com propósito. Pastor, que negócio é esse? Vem com propósito, porque a Bíblia diz que Jesus dá uma ordem para aquele homem: prepara a oferta, ou seja, vem diante do altar e entrega. Eu estou selando a minha vitória, eu estou selando o meu milagre, eu estou selando a minha transformação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sabe por quê? Que muitas vezes nós não entendemos essa questão das coisas financeiras, porque nós criamos um Deus a respeito dela. Quando eu tive o convite para ir para Salvador, a primeira coisa que gritou dentro de mim foi assim: a passagem é cara. É para ir para a semana que vem e comprar. Todo mundo fala que comprar em cima da hora sai mais, e era mais caro mesmo. E eu olhei e aí ele fui gritar. E o Senhor falou: que Deus que você serve? É o Deus Mamon ou é o Deus do impossível? E eu falei: Senhor, é o Deus do impossível. Tudo que tenho, tudo que sou, pertence ao Senhor. Então eu entrego diante do Senhor. Eu fui para lá para ser curado, eu fui para lá para ser transformado, eu fui para lá porque eu precisava de ser ministrado, porque nós, pastores, muitas vezes damos a vida, entregamos o nosso tempo, entregamos a nossa saúde, entregamos a nossa família, entregamos os nossos passeios para cuidar do povo, mas nós não somos cuidados. E aí, quando eu tive a oportunidade de ser cuidado, eu falei: agora eu vou. E aí eu fui. Quando chegou lá era um resort, falei: oh glória, que coisa linda. Só que eu não fiquei descansando não, irmão. Eu fiquei aqui, ó, recebendo palavra, porque não existe lugar melhor a não ser curado do que esse lugar aqui, no Santo dos Santos. E quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não pode viver. Cadê aquele irmão de louco? Vem louvar quem já pisou no Santo dos Santos, sabe louvar?
Jó, porque Jó falou assim: nu eu vim e nu eu voltarei. Se o Senhor me deu, o Senhor também tira. Se o Senhor quer fazer, o Senhor faz. Se o Senhor não quer fazer, também não faz. Mas eu sei de uma coisa: eu não abandono o Senhor por coisa alguma. E por isso eu vou entregar de hoje voltar o meu melhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se coloque de pé, vamos adorar ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Mais uma coisa impossível que aconteceu na minha vida. Normalmente eu ministro, pode continuar. Normalmente eu ministro
Já iremos encerrar. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Que nessa noite o poder de Deus que possa te conduzir a tomar as melhores decisões, que possa você dar um passo a mais. O inimigo colocou barreira nessa noite. O Espírito Santo de Deus foi à frente quebrando toda a barreira, jogando terra normal, e você vai chegar, porque quem te prometeu é fiel, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Senhor Deus e eterno, está aqui o teu povo, a tua igreja. Ela vai sair abençoada, a tua igreja nessa noite de posse das promessas, em nome de Jesus, porque nós sabemos que pela tua palavra que foi pregada, Senhor, pelas tuas promessas sobre as nossas vidas, nós somos mais do que vencedores naquele que prometeu e que fez a promessa sobre nós, Senhor. Repreende, Senhor, nessa noite todo mal que estiver à frente, Senhor. Envia o teu anjo nessa noite para nos guardar, nos guiar e nos abençoar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Estenda tuas mãos na posição de receber. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos aqui presentes nessa noite e com toda a igreja espalhada sobre toda a face da terra, não só hoje, mas eternamente. Aqueles que creem, acreditam e recebem, digam amém. Está encerrado. Glória a Deus. Sexta-feira, irmãos, nós iremos orar. Tragam roupas, fotografias, tragam documentos. Nós iremos ungir para que Deus possa te abençoar. Amém?